Olá, seja bem-vindo ao programa Holofote das Figuras. Hoje nós vamos conversar com o deputado da UNITA, Nelito Equique, a quem eu agradeço para já pela disponibilidade de estar a conversar com a Cali News. Boa tarde a si, boa tarde ao vasto auditório, ou telespectadores, melhor dito, da Cali News, creio que é assim. Agradeço a oportunidade e o facto de vocês me terem selecionado para este espaço. Está tudo bem com o deputado? Tranquilo, estou bem, o coração está bom, estou bem de saúde, apesar do mundo estar a registrar uma das maiores pandemias dos últimos anos, mas estou bem e espero que todos os angolanos estejam bem e eu aproveito o vosso espaço para transmitir uma mensagem de serenidade a todos os angolanos que acompanham a vossa página e não só. Temos visto, penso eu, uma boa franja da sociedade, como eu também, habituados a ver o deputado na vestes de político. Como é que é o dia a dia? O deputado é um cidadão comum, um cidadão como qualquer um, como tu, sim, como o João, como o Zé. A única diferença é que ele vem vestido pelo poder do Estado, que deriva do poder popular. Quando digo poder popular, deriva do poder que reside no povo. O povo elege-o para representar na Assembleia Nacional. Tanto é um representante do povo na Assembleia Nacional. Fora disso, não deixa de ser um cidadão comum. E nós em Angola temos que ter a cultura de ver o político como um cidadão. É um cidadão investido de um poder temporário. Mesmo seja qual for a função, mas é uma função temporária. Portanto, eu sou um cidadão comum, como qualquer um. Às vezes nas vestes de deputado, mas tenho o meu momento de ser o pai, de ser o amigo, de ser o cidadão, de ser o Nelito que também anda de calção, também faz ginástica, enfim, e eu gosto disso. Eu acho que eu prefiro me ver na condição de cidadão, porque eu costumo dizer que a condição de cidadão é permanente, a condição de deputado é temporária, o político também pode ser permanente, desde que as convicções se renovem todos os dias e pronto. Mas a condição de deputado naturalmente é temporária porque é um mandato que nos é confiado, mais tarde ou mais cedo termina e a vida segue. E de que forma é que tem aproveitado as férias? Gosto de ouvir música, gosto de ler bastante, isso ajuda-me a renovar, gosto de viajar pelo interior do país. Costumo dizer assim na brincadeira, mas é verdade, que o dia que eu deixar de fazer política vou para o campo, vou cultivar, gosto. Gosto de estar nas lavras, nas nacas, gosto de plantar árvores. O que eu gosto de fazer é quando não tenho nada a fazer nesta Luanda, pego no meu carrito, toca para o Ambo, toca para o Bié e pronto, exposto lá vou para o Bailundo, vou para a aldeia da minha mãe no Bié e pronto, fico lá com toda a malta, a visitar as lavras. Gosto de conversar bastante, é o que eu faço. E praticam algum tipo de desporto? Já pratiquei futebol, eu fui, durante algum tempo treinei no Petro, Luanda, na condição de guarda-redes e por pouco tempo foi, na verdade... Como é que foi a experiência? Foi boa, mas não foi uma paixão minha, o meu pai quis ver os seus filhos a jogarem futebol, então pôs-nos a treinar no Petro. Bom, foi uma experiência boa, acho que faz parte daquilo que foi o meu passado, da minha vida, mas para dizer que já pratiquei desporto. Deve ser também amante do desporto rei, que é o futebol. Sim, é adepto de uma equipa estrangeira? Sou do Petro. Fora de Angola? Sou do Petro em Angola, fora de Angola sou do Porto, sou do Real Madrid, na Inglaterra sou do Chelsea, na Itália sou da Juventus. Ok. Sente saudade, por exemplo, de alguma coisa que fazia antes de tornar-se parlamentar? Sim, sinto. Tenho saudades da minha vida privada. Eu não tenho vida privada. Sabe, quando você é político e tem algum espaço, tudo que você faz é escrutinado. Você deixa de ter vida própria. As pessoas querem saber com quem você andou, onde é que você comeu, por que está de calções, por que está de chinelas. Tudo é motivo de comentário nas redes sociais. Um indivíduo sonha mal contigo, pega na tua foto, inventa uma história que nunca existiu. Tenho saudades de ser eu mesmo, essa figura que não era conhecida, uma ilustre figura desconhecida, que
que podia fazer o que bem entendesse, na hora que entendesse. Portanto, hoje as pessoas querem questionar até o que eu faço, até a minha vida privada. Tenho saudades disso, confesso que não é fácil estar na condição de uma figura pública, uma figura conhecida e que, na verdade... Ainda assim, arrisca, mesmo com o escrutínio da sociedade? Eu gosto de ser eu mesmo, eu gosto de andar sozinho, por exemplo. Gosto de ir numa bomba, tomar um café, gosto de... Enfim, gosto de ser eu mesmo, eu tenho que ser eu, tenho que ser natural. E festa noturna não faz parte? Diz? Festa noturna não faz parte? Não sou de festas, não sou de festas mesmo, confesso que é não meio sou. de convívio familiar? Sim, convívio familiar. Quando posso também ir para um meio que eu tenho que me divertir, vou. De uma forma natural, as pessoas, a quem me reconhece, a quem não. Enfim, as pessoas aqui em Angola têm na mania de ver o deputado de fato, quando estou de calção, as pessoas, mas é mesmo o deputado? Sou eu, mas este é o cidadão. Este é o cidadão, então faço, não costumo me intimidar. Okay. Porque nós temos que ter a cultura de ver as pessoas como pessoas, antes do título que ostentam. Nós somos pessoas. Se você for para outras realidades, o presidente vai à igreja sem escolta, vai sozinho, o presidente vai à praia, e é isso que nós temos que nos habituar na política africana. A política africana, os políticos parecem mais reis, ou pessoas de outro mundo, enfim, não são como nós, não, mas são pessoas que têm desejos carnais, são pessoas que têm desejos de vária ordem, cometem erros, enfim, são pessoas normais, E é isso que nós temos, que a sociedade tem que se habituar. Também é bom que a sociedade se habitue a conviver com o político de uma forma natural, de uma forma normal. Essa proximidade entre o cidadão e o político. E falando da política, como é que tem sido a experiência na Casa das Leis? Tem sido boa, é um aprendizado, a gente aprende bastante, está por dentro de parte do dossiê do país. Okay. Você consegue compreender o que é Angola de fato. O que é Angola? Há uma impressão de grandeza, de uma Angola grande, de uma Angola robusta, mas tu, quando estás dentro das instituições, tu percebes que país tens e que país tens que construir para frente. Qual é o país que tens e que país tens que construir. E a Assembleia dá-me esta possibilidade de conhecer o país real. O país real, a Assembleia, e não só a minha condição de político, permite mandar pelas comunidades, enfim. Consigo enxergar as dificuldades, consigo fazer um diagnóstico, consigo ver o caminho que temos que percorrer para construir um país que vai efetivamente orgulhar as gerações vindouras. Dá pelo menos para citar 3 vantagens e desvantagens que já encontrou na Casa das Leis? Vantagens. Bem, a primeira vantagem que eu encontro de estar na Assembleia Nacional, sabe que nós somos bastante numerosos, nós estamos aí acima dos 28 milhões de habitantes. É uma honra, é um prazer, mas é mesmo honroso fazer parte de 220 deputados que representam o povo angolano. Isso em si, para mim, é bastante. Só isso. Dispenso outras vantagens. As grandes desvantagens que eu encontro é o facto de não ir ao ensejo do cidadão, de não poder fazer aquilo que o cidadão me pede. Porquê? Porque estou limitado. As pessoas pedem. O deputado faz isso, fala por mim, não há emprego, há fome, mas eu não consigo, entende? Isso dói o coração, custa. Você está lá, tens um mandato, mas você não pode fazer. Não existe dor maior que esta. É como ver a tua mãe a morrer e você sem poder fazer nada, entende? Então essa é a maior dor, é o maior fracasso. Mas é um caminho que temos que percorrer, é uma experiência boa e vamos melhorar. Tem-se dito que para ser político é necessário ter uma boa lábia. Isso é verdade? Eu não diria propriamente isso. Para ser político tem que existir na tua figura 2 fatores importantes. Primeiro, tem que ter a arte de fazer política e tem que ter ciência. Okay. É mais fácil ter arte e não ter ciência. Ter ciência sem ter arte não se pode ser político. É mais fácil ter a arte e fazer política do que ter ciência e fazer política. Entende? A arte não vamos buscar na escola. A arte, a gente nasce com ela. É o dom que nós temos. É algo natural.
entende? A ciência nós aprendemos, é a forma como... Política é uma ciência, como mobilizar, como enquadrar pessoas, como ganhar uma eleição, isso é ciência. Tu podes ter feito ciência política e não ser bom político. Eu ter a arte, o dom de fazer política, não ter a ciência e ser o melhor político. Então não concorda com essa afirmação? Depende. Eu acho que não basta falar muito. É falar e fazer. Eu gosto de exemplos de grandes figuras como o presidente Abraham Lincoln, que desafiou a história do seu tempo. Vinha de uma família humilde, quebrou tabus, venceu, teve várias derrotas durante o seu percurso, mas no final venceu. Luther King foi uma figura política do ativismo e que teve as suas grandes desilusões, mas venceu. São figuras que fizeram alguma coisa que mudou o mundo. O que é que eu, como político angolano, faço para mudar a vida dos angolanos? Isto sim é política. Agora, se fosse fazer política para ter e não ser, então eu não faço. Eu tenho que fazer política para mudar a vida de alguém. Como foi Mandela. Mandela falava pouco, até fez mais. São esses exemplos que o mundo precisa. Podia citar Jonas Savimbi, também o presidente fundador da UNITA, entre outras figuras que eu considero que são Che Guevara, que eu considero que inspiram-me a fazer política, porque acreditam em ideias. Política é ideia, política é causa. É você acreditar em alguma coisa e lutar. Política não são coisas. Coisas é eu querer ter o melhor tênis, o melhor carro, a melhor casa. Isso são coisas. Isso não são causas. Eu luto por causas. Um político tem que ter uma causa pela qual luta e acredita e vai até o fim. Por essa causa, que mecanismo tem usado, por exemplo, como jovem deputado, para o anseio dessa juventude? Procuro debater sempre, andar pelas comunidades, na minha página do Facebook, criar um tema de debate, despertando consciências. Nada melhor, o que eu melhor faço hoje é despertar consciências. Uma intervenção minha no Parlamento tem que ser de reflexão, tem que ser que desperta o interesse, ilumina alguém, é um farol, tem que ser um farol para o resgate da mãe pátria. Portanto, então, este é o sentimento que fez com que corresse para a política? Sim, mas uma das coisas que me motivou a fazer política, eu lembro-me, a minha mãe morreu em 2001, nas matas, portanto foi no contexto de guerra, e quando a minha mãe morreu perguntou o que eu queria ser na vida, e eu dei duas opções à minha mãe, queria ser político ou empresário, e essa é uma promessa que eu fiz para a minha mãe, que eu queria ser político. E ser político por quê? Porque eu vivi uma guerra. Eu vi a minha mãe morrer, eu vi os meus irmãos morrerem, porque é fruto de desentendimento entre duas partes, dois irmãos ou um só povo, mas com ideias diferentes. Ou seja, a mãe do deputado morreu na guerra? A minha mãe morreu no contexto da guerra, a minha mãe morreu de fome. De fome? De fome, a minha mãe, perdi mais 3 irmãos de fome, portanto a minha mãe morreu num contexto da guerra. E eu jurei para mim mesmo que ia fazer política, mas a forma como eu ia fazer política é para promover a justiça social, a concórdia entre os angolanos, que é necessária. E um dos elementos fundamentais para se ser bem sucedido na política é saber fazer a gestão dos interesses de diversos grupos. Portanto, eu vou dividir, tá, um pouco vai para ali, vai para aqui, para todos vivermos com dignidade. Bem, eu não vou tirar tudo para mim. Justiça social. Essa justiça social, por exemplo, o senhor deputado acha que alguém tem culpa na morte da mãe? Não, é o contexto de guerra. Minha mãe acreditou em ideais, partiu para a luta e morreu. Queria ter a minha mãe aqui, naturalmente há muitas coisas que eu queria partilhar com ela, tenho os meus momentos de tristeza, de angústia profunda, e que só a minha mãe podia estar lá para me dizer qual é o caminho a seguir, e ela não está, faz-me falta, que alguém é culpado. Que recordações boas tens da sua mãe? Da minha mãe? A minha mãe, antes de morrer, ela dizia que eu não vou deixar nada material para vocês, mas o que eu vos posso deixar são ideias. Apenas digo-te, não roubes nunca, em nenhuma circunstância roube,
o que não é teu. Se tiveres que pedir, passa pela vergonha de pedir um pão. Ok. É melhor te rejeitarem, pedir um pão e alguém rejeitar. E essa pessoa rejeitar, ao invés de você passar a vergonha de ter roubado. Entende? Honestidade.